Olá! Hoje nós recebemos a Secretária Municipal de Saúde, Débora Araújo, para a gente falar um pouco das ações da Secretaria voltadas para a prevenção da dengue. Débora, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Oi, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. Débora, para a gente começar falando da dengue, é importante falar que são ações voltadas durante todo o ano, mas a gente tem um reforço nesses meses de outubro a maio, porque realmente tem uma incidência maior de dengue. Sim, exatamente. A dengue a gente trabalha ela o ano inteiro, né? Nossos agentes de endemia, eles fazem as visitas nas casas, olham todos os lotes, né? Recolhem inclusive lixo, né, domiciliar, né? Orientam a população e isso é um trabalho contínuo, que não para, é o ano inteiro. E aí, nesse período especificamente, a gente intensifica com outras ações, porque aí a gente entra no período endêmico, né, que é quando começam a aparecer os casos. Então, a intenção é fazer uma preventiva para que, quando esses casos surgirem, eles sejam em menor volume, né, e menor gravidade também. Uma coisa é que vocês aumentaram essa quantidade de agentes neste ano, para realmente a gente consiga abranger mais as pessoas, conseguir dar essa orientação e realmente ver o que está acontecendo, né? Exatamente. A gente estava com uma dificuldade grande de contratação, né, de profissionais, e aí esse ano a gente conseguiu regularizar. No ano passado a gente tinha 4 áreas, né, descobertas, e esse ano a gente conseguiu regularizar o quantitativo de profissionais que estão agora trabalhando nessas áreas, né, fazendo todo esse trabalho informativo, né, e de controle e vistoria também. Como que funciona? Eles fazem essas visitas pontuais aos moradores e podem realmente atuar ali, informando, fazendo o que for necessário? Sim, os agentes de combate a endemias, né, eles vão nas casas das pessoas, né, avaliam ralos, avaliam as plantas, né, dão essa orientação in loco, né, para ser fácil o entendimento, para não ser só uma orientação de publicidade, por exemplo, que a gente dá na internet, informa, né, porque o importante é que a informação chegue à população. Então, nada melhor do que o agente daquela área informar, né, o próprio morador, né, e mostrar para ele, lá na casa dele, o que pode estar colocando ele em risco, né, para essa questão da dengue. E outra ação, de certa forma, para ajudar a monitorar, né, é o mapeamento de focos através de drones, que é uma ação recente, mas que tem trazido muito resultado. Exatamente. Esse monitoramento através dos drones, né, ele veio com uma resolução estadual, né, que trouxe essa possibilidade para todos os municípios da região. E nesse ano, por exemplo, nós já fizemos um mapeamento de 152 hectares. Né? Nesses 152 hectares foram identificados 290 focos. E aí o agente vai lá e orienta a família, vai lá e toma providência com relação ao problema, né? Então isso traz maior segurança, que a gente consegue visualizar melhor os focos, a gente consegue visualizar caixa d'água destampada sem que o agente tenha que subir, né? E tem o risco ocupacional disso também. Então traz essas orientações de uma forma mais fácil, né? E uma escala maior. Porque, como você disse, né, principalmente nesse período em que a gente tem mais chuvas, essa incidência piora. E não é como se os agentes conseguissem estar em todas as casas sempre, né? Então, esse mapeamento por drone realmente permite que a gente consiga ver coisas que no dia a dia não veria. Exatamente, ele traz essa facilidade, permite que o agente de saúde otimize o tempo de trabalho dele, né? Então, se ele já sabe que tem foco em determinada casa, ele vai lá e orienta. Né? É claro que as casas que não têm foco ele vai passar também, só que aí ele vai precisar fazer outras orientações mais simples, né? Torna mais resolutivo. E essa função de realmente entender como que está a situação em relação à dengue, também tem um levantamento Lira que é realizado como uma forma de entender realmente como que está esses focos da dengue. Exatamente, né? O Lira, ele mapeia a questão das larvas, né? De larvas por domicílio. Então, esse ano o nosso Lira, nesse momento, ele está 1,2%. O que isso quer dizer? Que a cada 100 casas, 1,2 tem foco de dengue, tem larvas, né? E isso permite a gente mapear como que
os focos estão progredindo dentro do município, né? Se o Lira, nesse momento, ele está com risco médio, então a gente intensifica as ações, mas se ele tivesse em um nível alto, a gente teria que fazer outras ações. Então isso permite a gente planejar como que a gente vai tratar essa prevenção e essa ação direta contra os focos de dengue. E como você disse, no geral, vocês todos trabalham ali junto com os agentes em busca de como realmente fazer essas ações para que elas sejam efetivas. Exatamente. A gente trabalha muito a prevenção porque a gente acredita que é a única forma que a gente tem mesmo de trazer impacto na incidência, né? Quando a gente entrar no período de aumento de casos, né, para que ele não seja tão expressivo. Então a gente trabalha a prevenção, a gente fala muito de dengue, a gente faz postagem, a gente faz ação na praça, né, justamente para que as pessoas não percam isso, né, de vista, para que elas sempre estejam atentas, né, na responsabilidade individual também de cada um, né, que é estar atento à sua residência, onde a gente pode ser melhor ali, onde a gente pode reduzir o risco, né, nesse cuidado. E, inclusive, falando sobre essas ações de conscientização, é importante falar dessas ações que vocês realizaram na Praça São Sebastião no dia D, para conscientizar as pessoas mais uma vez. Exatamente. A gente tem programado para o dia 29 agora, um dia D da dengue. A gente já fez um anteriormente, a gente acompanha o calendário estadual. E aí, nesse dia D, a gente leva informação à praça, que é um momento onde as pessoas vão para descontrair, então tem grande volume de pessoas e a gente consegue atingir uma quantidade maior de público. E todos os públicos, né, desde criança, né, ao idoso. Então, é uma oportunidade ótima que a gente tem de falar de prevenção, de fazer dinâmicas mesmo, para que isso fique mais na rotina das pessoas, para que elas sempre se atentem a esse cuidado. E outra conscientização importante é a ação realizada é um mutirão de limpeza, Sim. Que é para as pessoas realmente tirarem os entulhos, tirarem o lixo que estão nas casas, acumulando água, possibilitando. E vocês fazem esse processo dentro da prefeitura, né, em parceria com as secretarias, para que realmente seja efetivo. Exatamente. Nós trabalhamos junto com a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, né, a Secretaria de Educação. Todas se mobilizam para a gente conseguir fazer acontecer o mutirão mesmo, né? Então a gente faz toda uma divulgação prévia. Esse ano nós optamos por começar pelos distritos, então foi em todos os distritos, né, o mutirão. E aí depois nós fomos para Agrovila, Guarda dos Ferreiros e finalizamos essa semana a cidade em si, né, o perímetro urbano. E foi muito, muito bom, foram mais de 280 caminhões com, né, material recolhido. Teve o apoio da equipe de obras, da equipe dos agentes de endemia, que já conhecem, né, as áreas, então foi muito, muito tranquilo nesse sentido. E atenta para a gente esse cuidado com o lixo, né, com o resíduo domiciliar mesmo, né. No mutirão em si nós não fazemos coleta de material de construção. Então foram 280 caminhões com móveis, com geladeira, com lixo mesmo que precisava ser descartado corretamente para evitar que ele se tornasse um risco, né, para foco de dengue. É importante a população entender que esses lixos vão se acumulando normalmente, mas ficar atento a essas datas de mutirão e realmente fazer esse descarte, porque às vezes a gente não percebe que pode ser um foco, né? Exatamente. Nós fazemos o mutirão pelo menos 2 vezes no ano, mas nós temos o catatreco, né? Então, caso a população necessite, né, dessa retirada de material, ela pode acionar o catatreco, tem o telefone tudo bonitinho no Instagram da prefeitura, é bem tranquilo também. Então, é importante estar atento a isso para não virar um lugar onde vai ter possibilidade das larvas virarem mosquito, né, e aí vir com a doença para a população. E Débora, a gente já falou dessas ações realmente de prevenção, agora vamos falar das ações do momento, né? Essa questão de notificação dos casos suspeitos, não só no nosso município, mas para o estado, para entender como seguir, né? Como que está funcionando? A gente já tem alguns casos nesse momento? Sim, nós temos todo caso suspeito de dengue, ele precisa ser notificado, né? Então, todo profissional que atende um cidadão com suspeita de dengue,
ele faz uma notificação. E aí dessa notificação é feita toda uma avaliação epidemiológica e clínica para determinar se é confirmado ou não aquele caso. Né? Hoje o município tem 130 casos confirmados, né? Então no período do ano inteiro, então de janeiro a agora foram 130 casos confirmados. Né? Então nós estamos com tudo sob controle e pretendemos permanecer dessa forma. E as notificações são importantes justamente para isso, para a gente ter esse olhar, né, de se estamos tendo uma elevação de casos ou não, né, para assim a gente ter ações sobre isso. E, por exemplo, Débora, em relação ao ano passado, nós estamos melhores nesse momento? Sim, na verdade a gente esperava, né, no ano passado um impacto muito maior do que teve, e eu acredito que foi muito em decorrência dos mutirões que a gente não teve uma elevação, como por exemplo dos municípios vizinhos que tiveram casos muito graves e um excesso de casos, né? Então nós entramos com um mutirão também de forma preventiva no ano passado e foi muito positivo, né? E esse ano nós estamos também seguindo essa mesma linha, então acredito que a gente vai colher um resultado semelhante também no início do ano que vem, que é o período mais epidêmico, né, da dengue. E uma dessas ações realmente para conter é o fumaceiro, mas ele só é feito em caso de necessidade nos locais mais específicos. Sim, o fumaceiro tem uma indicação com base nas notificações, né? Então, se, por exemplo, em determinado quarteirão a gente visualiza que várias pessoas foram notificadas com dengue, provavelmente tem um foco ali. E aí é por isso que a gente encaminha o fumaceiro como uma estratégia para reduzir, né, os casos naquela área, né? Então não é feito de forma indiscriminada, né? Ele é feito com planejamento também. É uma estratégia e uma ação que pode ser tomada com base na evolução dos casos e no número de notificações. São ações conjuntas e que dependem dos resultados, de como for, e contando muito com a ajuda da população. Exatamente, a população é fundamental, não adianta a gente estruturar todo esse aparato, né, de estratégias se a população não aderir. A gente precisa da população nesse cuidado de rotina mesmo, nós não conseguimos ter um agente em cada domicílio todos os dias, né? Então a população olhar para o próprio domicílio, identificar os possíveis focos, faz toda a diferença, né? E nós, enquanto Secretaria de Saúde, Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica, nosso intuito é colaborar com a população, dando os esclarecimentos que for necessário e fazendo essas ações maiores para amparar mesmo, né, todo esse cuidado. Mas o cuidado diário faz toda a diferença. E vamos aproveitar esse momento já pedindo a ajuda da população. Vamos passar aqui quais são os principais cuidados que a gente precisa ter dentro de casa. Sim, é eliminar focos de dengue, onde a larva pode crescer. Então, água limpa, água suja não faz diferença mais, né? Isso já caiu por terra. Então, locais que acumulam água, pratinho de planta, até aquelas plantas que a gente coloca em jarros de vidro mesmo, né? Tem que ser monitorado, né? Tem que trocar aquela água com frequência. Então, plantas aquáticas, tem que ficar de olho nelas, os vasinhos, a caixa d'água precisa estar tampada, precisa... se não estiver tampado, precisa ter aquela tela de proteção. Pneus, né? Pneus também descartados de forma irregular ou que não estão tampados. Garrafas plásticas, então sempre virar elas de cabeça para baixo, né? Para não ter possibilidade de acumular água ali e virar um criadouro. E depois de ter a prevenção, no caso da pessoa sentir os sintomas da dengue, estar com a suspeita, o que ela deve fazer? Bom, ela pode procurar a unidade básica mais próxima ou o pronto-socorro nos fins de semana, né? Então, ele será avaliado, né, a sintomatologia de febre mais alguns outros sintomas associados, para verificar se é dengue ou não. E aí, a partir daí, o tratamento, né? Na maioria das vezes, o tratamento é sintomático, né? Mas alguns casos vão requerer um acompanhamento mais de perto. É importante lembrar também que as doenças passadas pelo Aedes aegypti, a dengue, chikungunya, zika, são sintomas muito parecidos, por isso a importância de ir até o sistema de saúde e identificar. Exatamente, né?
é preciso ter o diagnóstico diferencial, né, em caso de evolução de sintomas, né, então a gente sabe que a dengue, o principal sintoma é febre associado a outros sintomas, como dor de cabeça, náusea, né, e aí a gravidade da dengue ela é determinada por esses sintomas que essa pessoa vai sentir ou não, né, então por isso que precisa ir ao sistema de saúde, para que isso seja identificado por um profissional e orientado o tratamento de forma correta, para não correr o risco de evoluir de uma forma negativa sem que tenha o aparato desse cuidado profissional mesmo. Isso, Débora, muito obrigada. Acredito que essas informações realmente chegam às pessoas como uma forma de prevenção e também de atenção ali no dia a dia, com os sintomas, com o cuidado na casa. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? É importante sim a gente falar sempre, né, de dengue, falar de prevenção, né, porque isso é o que traz o impacto na vida das pessoas, né, é o que permite elas estarem em alerta. Muito obrigada. Obrigada, Débora. Eu agradeço a sua audiência e eu te encontro no próximo programa.